Que Severus Snape era apaixonado por Lilian Evans, isso todos vocês já sabem, né? Mas será que esse sentimento em algum momento foi recíproco? Será que Lilian Evans chegou a nutrir algum tipo de sentimento mais romântico por Snape? Está no ar o 4º episódio da série Snape, a vida e complexidades do Príncipe Mestiço. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. No último episódio de Snape, a vida e complexidades do Príncipe Mestiço, nós mergulhamos fundo nos primeiros anos pós-Hogwarts de Severus Snape, explorando sua jornada como Comensal da Morte e espião de Lord Voldemort. Nós analisamos também a complexa relação de Snape com Lilian Evans e questionamos se o amor de Snape por Lilian era genuíno ou se era uma espécie de obsessão doentia. Nesse episódio nós vamos descobrir o seguinte: será que Lilian Evans alguma vez teve sentimentos românticos pelo Snape? Será que em algum momento existiu a possibilidade de os dois terem um relacionamento amoroso? Bem, a gente sabe que Lilian Evans e Severus Snape foram grandes amigos durante um período considerável de suas vidas. Snape foi muito importante para Lilian durante o período pré-Hogwarts. Foi ele que praticamente introduziu a menina ao mundo mágico, que logo ela faria parte. Severo explicou vários aspectos do mundo bruxo para Lilian, deixando ela mais tranquila sobre a iminente jornada que iria iniciar. Por outro lado, a amizade de Lilian também foi muito importante para o jovem Snape, que cresceu em um ambiente familiar conturbado, com um pai abusivo e uma mãe negligente. Snape encontrou consolo e conforto em Lilian. A amizade dela forneceu a ele um apoio emocional e uma estabilidade que o garoto não encontrava em casa. Lilian era gentil, compassiva e receptiva, qualidades que Snape precisava desesperadamente em sua vida. A presença de Lilian permitiu que Snape escapasse das dificuldades que ele enfrentava em casa e deu a ele uma sensação de pertencimento. Mas deixa eu fazer uma pequena pausa aqui para dar um recado importante para vocês. Todas as terças-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, vai ao ar aqui no canal o Conselho Ancestral. O Conselho Ancestral é um programa semanal ao vivo debatendo tudo sobre Harry Potter. Meus amigos Vini do canal Quinto Maroto, J. Júnior do Plataforma 9 3/4 e eu discutimos os assuntos mais empolgantes das franquias do Wizarding World. Venham participar do Conselho Ancestral com a gente todas as terças-feiras às 19 horas, horário de Brasília. Durante os anos de Severo e Lilian em Hogwarts, aparentemente a amizade deles floresceu ainda mais, e até o 5º ano deles na Escola de Magia e Bruxaria eles foram melhores amigos. Porém, era um fato que Lilian detestava as artes das trevas e Snape era fascinado por esse tipo de magia. Vejam só uma discussão que os dois tiveram sobre isso. Lilian e Snape atravessavam o pátio do castelo discutindo abertamente. "Pensei que fôssemos amigos", reclamava Snape. "Grandes amigos." "Somos, Sev, mas não gosto de um pessoal com quem você anda. Desculpe, mas detesto Avery e Mulciber." "Mulciber? O que vê nele, Sev? Me dá arrepios. Você sabe o que ele tentou fazer com a Maria McDonald no outro dia?" Lilian chegou a uma pilastra e se encostou, com os olhos erguidos para o rosto magro e macilento. "Aquilo não foi nada, foi uma brincadeira, só isso. Foi magia das trevas. E se você acha que isso é brincadeira, então, aparentemente, essa era uma discussão recorrente entre Lilian e Severo. A garota devia manifestar com alguma frequência o seu desagrado por Snape andar com uma galera que abertamente praticava a magia das trevas na escola. Uma turma da Sonserina que, como Sirius disse uma vez pro Harry, na maioria acabou virando Comensal da Morte. Com isso, a amizade dos dois se desgastou até o ponto em que, como vocês sabem muito bem, Severo acabou chamando Lilian de sangue ruim, pondo um fim definitivo na amizade dos dois. Mas e nesse meio tempo, desde quando Lilian e Severo se conheceram até o momento em que ela começou a se sentir desconfortável por causa das pessoas com quem Snape andava e do tipo de magia das trevas que ele tinha paixão? Será que Lilian alguma vez viu Snape como um par romântico? Será que Lilian alguma vez chegou perto de retribuir os sentimentos que Snape tinha por ela? Será que Lilian Evans chegou a nutrir algum tipo de sentimento romântico por Snape? Bem, em um evento de webchat da editora Bloomsbury, em parceria com a autora J.K. Rowling, no final de julho de 2007, uma fã chamada Jaislyn fez exatamente essa pergunta.
ela perguntou para a autora se Lilian alguma vez retribuiu os sentimentos que Snape tinha por ela. E aí eu acho que é interessante a gente analisar a pergunta original em inglês, porque ela diz o seguinte: Did Lily ever have feelings back for Snape? Ou seja, ela não perguntou simplesmente se Lilian alguma vez sentiu algo pelo Snape. O uso da palavra back nessa pergunta indica retorno. Então, o que ela realmente perguntou é se alguma vez Lilian retornou para o Snape os sentimentos que ele tinha por ela. Em outras palavras, Lilian alguma vez retribuiu os sentimentos de Snape? Vejam só o que a autora respondeu. Sim, ela poderia até ter aprendido a amá-lo romanticamente. Ela certamente o amava como amigo, se ele não amasse tanto a magia das trevas e não se sentisse atraído por pessoas e atos tão repugnantes. Então, por essa declaração da autora, Lilian chegou a sentir algo a mais do que apenas amizade pelo Snape. E tendo em vista que vimos ela discutindo com ele sobre o gosto dele pelas artes das trevas e sobre as pessoas com quem ele andava, eu consigo imaginar que ela estava mandando mensagens para ele. Algo do tipo: esse seu comportamento tá me fazendo me afastar cada vez mais de você. Mas aparentemente, Snape não foi capaz de perceber esses sinais, essas mensagens que Lilian estava mandando para ele. E aí existe uma grande ironia nessa história toda, né? Porque vejam só, de acordo com a própria J.K. Rowling, um dos motivos de Snape se tornar um Comensal da Morte era porque ele achava que isso impressionaria Lilian. Vejam só o que ela disse. Ele nunca entendeu realmente a versão de Lilian pelas artes das trevas. Ele estava tão cego por sua atração pelo lado sombrio que pensou que ela o acharia impressionante se ele se tornasse um verdadeiro Comensal da Morte. Agora vejam só as palavras finais de Lilian para o Snape quando ela encerrou de vez a amizade deles. É tarde demais. Há anos dou desculpas para o que você faz. Nenhum dos meus amigos consegue entender sequer por que eu falo com você. Você e seus preciosos amiguinhos Comensais da Morte. Está vendo? Você nem nega que é isso que vocês pretendem ser. Você mal pode esperar para se reunir a você sabe quem, não é? Não posso mais fingir. Você escolheu o seu caminho e eu escolhi o meu. Sacaram a ironia da coisa? Na tentativa de impressionar Lilian, Snape acabou fazendo justamente aquilo que afastou ela dele completamente. Foi justamente ao fazer algo que ele achava que iria trazer a garota que ele amava para perto dele que acabou afastando ela dele para sempre, eliminando todas as chances que existiam deles ficarem juntos. Então saca só, se a gente analisar todas essas informações oficiais vindas da autora e dos livros, a gente vê que na real, Tiago Potter nunca foi o principal rival de Snape quando o assunto era Lilian Evans. Não foi o Tiago que eliminou as chances que Snape tinha de finalmente namorar ou quem sabe até casar com a Lilian. Vejam, durante anos e anos, Snape teve aquilo que por muito tempo Tiago tentou e nunca conseguiu: a atenção e o respeito de Lilian. Portanto, foi o próprio Snape que eliminou suas chances de iniciar um relacionamento amoroso com Lilian, não Tiago. E aí, meus bruxos, vocês já sabiam que Lilian chegou a sentir algo mais do que apenas amizade pelo Snape? Diz aí, sabendo de tudo isso, o que é que vocês teriam feito se vocês estivessem na mesma situação que o Snape? Não se esqueçam que agora vocês podem se tornar membros da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, vocês passam a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Façam como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoiem ainda mais o Wizarding Bruno. Sejam membros da Ordem do Patrono. E não se esqueçam de acompanhar a live do Conselho Ancestral na próxima terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Accio Nox!